Ótimo. Boa noite a todos. Vamos a sentir o corpo, a respiração. Esse momento precioso, que é o momento da nossa meditação. Meditar em grupo é maravilhoso. Temos uma força coletiva, criamos uma corrente. Isso dá apoio, dá força. Isso faz com que a nossa meditação seja mais qualificada e menos distraída. Então, aproveitar esse bom momento, com essa boa motivação, as boas causas e condições que nos unem, e vamos a corrigir a nossa motivação, que a motivação do encontro seja o benefício para todos os seres, que a nossa meditação tenha essa motivação da oferenda nobre, pura. Vamos a conectar com a nossa essência luminosa e vamos compartilhar do néctar da sabedoria que traz clareza ao espírito, desperta consciência. Para isso, concentramos na respiração, trazendo a mente para o aqui e agora. Conscientes que respiramos, consciente do bom prana, do bom ar, do bom vento que entra no nosso corpo, na nossa mente. Conscientes da exalação, soltar as tensões, dar um descanso de nós mesmos, soltar a nossa vida antes e depois, e inspirar o momento presente, o aqui e agora, deixando ir passado, futuro, memórias e histórias. Cada vez que o ar entra, o perfume fresco do estado de presença, desperto, do aqui e agora. E vamos encontrando esse equilíbrio interior da não fixação, do não movimento, como quem senta e olha para o espelho, olhando para o movimento, dando-nos conta, reconhecendo a consciência do não movimento, esse estado de consciência cognitivo, lúcido, presente, que olha o movimento. Somos conscientes dos pensamentos, das imagens, de tudo quanto possa se movimentar. Essa atitude contemplativa de observador permite dar-nos conta que tudo quanto surge tem a mesma natureza. Por isso é chamado de reflexos no espelho. Olhando para o espelho da mente e reconhecendo a natureza do reflexo que compartilha toda a existência. Toda percepção é subjetiva, é uma produção mental. Tudo quanto surge no espelho da mente compartilha da mesma natureza, projeção mental. Permitindo-nos olhar desde aí, sem estar identificados, fixados, mas com esta qualidade contemplativa. Olhando para o espelho da mente e captando, tudo é como um reflexo.
dando-nos conta que toda experiência é interna, que vemos o mundo desde dentro e não desde fora. Descansamos os momentos na consciência aberta, apenas contemplar, deixando a reflexão. Dando-nos conta da diferença entre a percepção subjetiva e a realidade. A realidade, ela é completamente neutra, objetiva, e a nossa percepção da realidade é construção mental. Dar-nos conta que a forma como interagimos com as pessoas ou com as situações é completamente subjetiva. Damos realidade às construções mentais. Acreditamos que a percepção subjetiva é uma realidade objetiva. Olhando para os nossos relacionamentos, rótulos, etiquetas, nos relacionamos com projeções. Nossas atividades, nossa vida diária, dando-nos conta que tudo quanto experimentamos é uma percepção subjetiva e não a realidade. Olhamos para o nosso eu, também é uma percepção subjetiva. Se deixamos de dar realidade às construções mentais, tudo se torna neutro. Não existe o melhor, o pior, em cima, embaixo, superior, inferior, amigo, inimigo. Tudo é relativo e subjetivo. Gosto e não gosto. Sou assim, ele é assim. São limitações, construções mentais, projeções mentais, e não a realidade. A realidade é livre de características. Simplesmente é uma expressão dinâmica. Olhando nos relacionamentos,
Se tiramos as projeções, o que permanece? Se tiramos os adornos, a roupagem do ego, o brilho do infinito da consciência desperta. Se tiramos o gosto e o não gosto das atividades que desenvolvemos, fica o perfeito, sem esforço. Tudo se torna natural e espontâneo. Se tiramos todas as projeções da nossa vida diária, o que permanece? Um fluxo incessante, puro. Nos liberamos das aflições. Nossa realidade é um fluxo de pureza perfeita. Sabedoria e virtude, natural e espontâneo, sem esforço. Se tiramos do nosso ego, do nosso eu, a percepção subjetiva, a qual damos solidez e realidade e concretude, e vemos a realidade do nosso ego, o que fica? A consciência infinita, o corpo de emanação. O nosso ego se transforma na emanação de sabedoria para o bem dos seres, dando-nos conta que as nossas percepções subjetivas é a estrutura rígida que nos limita e é a causa de todo o nosso sofrimento. E apenas são percepções subjetivas, construções mentais, projeção mental. Reconhecendo a estrutura ilusória do nosso eu e da nossa vida, projeção mental. Dando-nos conta que tudo o que vivemos é uma projeção mental. Consciência, sendo conscientes, sabedoria, estado desperto, e a compaixão que irradia naturalmente. A consciência desperta é amor e compaixão. Deixamos de ser manejados por pensamentos e ideias que temos sobre uma pessoa, uma atividade, sobre a vida, sobre o outro. Passamos a ser consciência desperta, sabedoria, amor e compaixão. Soltando todas as suposições, as crenças, dando-nos conta que nada disso é verdadeiro. Dando-nos conta que a nossa vida é como um sonho. É uma mera projeção mental. Não vemos a realidade. A realidade é consciência desperta. Sabedoria, amor e compaixão.
soltando toda a reflexão e descansando na consciência plena, aberta, relaxados. Dando-nos conta que são essas crenças, suposições que influenciam toda a nossa experiência em cada instante. Como vivemos desde uma interpretação. Vamos a dar um olhar para a impermanência. A impermanência vai colocar nossas crenças tão fortemente arraigadas, as crenças do mundo, do outro, em movimento. Vamos ficar inestáveis. A impermanência tira essa segurança que as nossas crenças subjetivas nos oferecem. Olhando para o nosso corpo e dando-nos conta que esse corpo é um corpo impermanente, o corpo de ontem, o corpo de hoje, o corpo quando levantamos, o corpo agora antes de dormir. Como esse corpo é um processo dinâmico de muitas partes, interdependente, em dinamismos, cada parte ela é composta de outras partes, então é um movimento complexo de partes interdependentes, olhando para esse corpo nosso e reconhecendo essa complexidade interdependente, vários sistemas, circulatório, nervoso, respiratório, muscular. E como tudo depende de tudo, e cada parte está feita de outras partes. Células, os átomos, as vísceras, olhamos o sistema, cada sistema está feito de partes, olhamos para cada parte desse sistema, vamos a ver que também está feito de partes, olhamos dentro dessas partes, está feita de muitas outras partes, e vamos vendo como tudo está feito de muitas e muitas partes. E quanto mais profundizamos, até que todas essas partes se dissolvem no nada. Desde as partículas que se movem, movimentam, configurando os átomos, configurando as células, as vísceras, os sistemas, o corpo. E assim é tudo no universo, o ar que respiramos, os alimentos, tudo que utilizamos é tudo um movimento dinâmico de partes. Todos os objetos que temos são feitos de partes, e mais partes, e no final tudo se dissolve. Todas essas partes desaparecem. Reconhecendo que a existência
é o dinamismo das partes, é o movimento que causas e condições, ventos, vão movimentando e vão criando a manifestação. Nada existe realmente. Tudo acaba no nada. Olhe para o corpo. Corpo é um nome. Olha de verdade para o corpo. Está cheio de sistemas. Respiratório, circulatório, nervoso. Olha dentro de cada um desses sistemas. Um conjunto de vísceras. Olha para cada víscera. Cada uma delas está feita de células. Olha dentro dessas células, átomos. Olha mais dentro dos átomos. Partículas, energia. Dá-se conta que isso é um corpo de energia? E que não existe nenhum corpo verdadeiro. Esse corpo é um surgimento dependente. A etiqueta corpo é um movimento dinâmico de partes interdependentes que se sustentam por causas e condições. Causas e condições se transformam e essas partes interdependentes se movimentam e se transformam em outro processo. Dar-se conta que nenhum corpo morre, que a morte é um conceito. Nada morre. Somente o conceito da morte que morre se transforma. Esse corpo feito de partes, essas partes se movimentam, se encontram com outras partes e configuram outros processos. Olhando profundamente na impermanência do corpo, na existência de um corpo interdependente, como não existe realmente nenhum corpo verdadeiro, se olhamos profundamente, onde está o corpo? Então, o que é esse corpo? É uma aparência interdependente de um processo dinâmico produzido por causas e condições, completamente impermanente. Olhando a impermanência do corpo, a sua natureza interdependente, afirma, comprova sua natureza impermanente. Por que impermanente? Porque é dinâmico e depende, é um surgimento dependente. Por ser um surgimento dependente, é impermanente. E nenhum corpo verdadeiramente existente. Corpo é uma palavra, é uma etiqueta, é um conceito. E logo acreditamos que um corpo verdadeiramente existente existe. Através da imagem mental que cria o conceito etiqueta corpo. E começamos a relacionar-nos com o corpo segundo esse conceito etiqueta, percepção subjetiva. E não vemos verdadeiramente a realidade do corpo. Ignorância. Daí surge o sofrimento, o apego ao corpo como algo realmente existente. Um dos maiores apegos ao ego e ao corpo, que é onde se assenta a experiência do eu. Mas nesse nível, olhando para a impermanência do corpo, realizando a não existência de um corpo verdadeiro, tal qual a imagem mental do conceito etiqueta corpo surge na nossa mente. Realizando o corpo de luz, o corpo de energia, o corpo de projeção mental, o corpo do karma, causas e condições,
e um corpo surge na interdependência. Olhando todos os fenômenos, vamos pegar um fenômeno avião, que todo mundo tem essa imagem mental na mente. Uma imagem mental, o nome, conceito, associado a uma imagem mental definida. E acreditamos que um avião verdadeiramente existente aparece. Lidamos como se esse avião existisse, como essa imagem mental apresenta na nossa mente. Mas vamos olhar profundamente. O que é o avião? É impermanente, é feito de partes, causas e condições, é um processo dinâmico, é uma aparência interdependente, é um fenômeno impermanente que tem uma existência interdependente. E se olhamos profundamente, nada encontramos. Realizando a impermanência de todos os fenômenos e a sua existência dependente. Como depende de partes não existentes, geram aparência de fenômenos. E o que gera a criação do avião? Projeção mental. Então, o avião é uma projeção mental que existe na dependência das suas partes, que existe na dependência de causas e condições. A mente junta causas e condições, juntas as partes, e a aparência de um avião acontece. Aí colocamos uma etiqueta, um nome, uma imagem mental, uma fotografia, e começamos a lidar com um avião como essa fotografia etiquetada na nossa mente. E perdemos a verdadeira realidade do que é o avião. Um surgimento impermanente, interdependente, definitivamente não existente. É uma mera projeção mental. Soltando a reflexão, descansando o momento, na consciência aberta, sentindo esse assombro unido com esse alívio. Tudo é como um sonho. Seja um pesadelo, seja um bom sonho, sonho é. Vendo assim a nossa vida, o nosso mundo, descansando no nível mais profundo de consciência, aberto e luminoso, transcendental, que transcende o corpo, transcende toda a estrutura de existência dependente, descansando no absoluto, no que não depende, que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A consciência desperta, a cognição pura, o estado lúcido da mente. Aí não existe alguém nem algo. É o brilho da consciência desperta. E através desse brilho, podemos manifestar, criar. Permanecendo nesse estado, onde não estamos desenvolvendo a qualidade criativa, mas sim o estado lúcido da mente.
descansando na clara luz da consciência desperta, um estado de abertura luminosa, relaxado, natural, reconhecendo o não movimento, olhando para a própria mente, sem nenhuma projeção, completamente pura. Um estado onde não existe um, dois, eu, outros, mundos, dimensões. A essência pura que aúna tudo e todos. Vamos dar um pequeno passo mais, continuando com a impermanência e a interdependência. Vamos dar um olhar nos nossos sentidos: tato, paladar, audição, olfato, visão. E vamos a dar-nos conta da sua impermanência. Todo campo sensorial tem uma natureza neutra. Os conceitos que nós projetamos, percepção subjetiva, impermanente. O que num momento é agradável, em outro momento é desagradável. O que no momento é beleza, em outro momento é feio. Um mesmo objeto pode ser um vaso de flor. No momento pode ser muito atrativo e acolhedor, em outro momento pode ser muito incômodo. Dar-se conta dessa impermanência das nossas percepções sensoriais. Como tudo que projetamos está feito de partes, quando olhamos um objeto, temos a nossa memória, temos o nosso estado de humor, o nosso cansaço, várias partes físicas e psíquicas, circunstanciais, faz com que a nossa percepção sensorial esteja dependendo de todas essas partes impermanentes, dinâmicas. Reconhecendo assim a impermanência de toda a nossa experiência sensorial. Sensorial é o nosso paladar, na dependência de como estão as circunstâncias, partes circunstanciais, subjetivas, mentais, físicas, psíquicas. Podemos ter um bom paladar ou um mau paladar. Os sons podem ser agradáveis ou podem ser profundamente desarmoniosos. Até mesmo um não som, o silêncio e a quietude pode ser acolhedora ou pode ser perturbadora.
meditando sobre a impermanência das nossas percepções sensoriais, de todos os campos sensoriais, como são impermanentes e interdependentes, como nada do que percebemos sensorialmente é realmente verdadeiro, sua natureza é impermanente, portanto, sua realidade é impermanente, não existe uma realidade verdadeira existindo. É um processo dinâmico, é uma realidade que se expressa dentro de um processo dinâmico. Meditando sobre a impermanência dos campos sensoriais, relaxando a mente, abertura, apenas apreciando o aqui e agora. Como está a mente aqui e agora? Sem nenhuma reflexão, um estado de presença lúcido, natural, um estado perplexo de sabedoria, a perplexidade da verdade, uma inspiração mais profunda, bem dedicada à nossa sabedoria que aqui juntos acumulamos, sentindo-nos unidos com todos os seres e que essa acumulação de sabedoria é uma acumulação na consciência coletiva da humanidade, gerando essa força que desde dentro conduz ao despertar do sonho do existir, ao despertar da hipnose de tomar por real o que é projeção mental, oferecendo nosso bom mérito que hemos renunciado a outras possíveis atividades que poderiam gerar prazeres sensoriais e escolhemos estar determinados, despertos, conscientes, fazer esse ligeiro esforço de abrir uma investigação interior com a motivação superior, de ser uma oferenda para a nossa família humana, mérito e sabedoria para a paz e o despertar da consciência na humanidade. Assim, fazemos nossa oferenda do nosso dia, fazemos nossa acumulação, tanto individual como coletiva, e damos um sentido profundo na nossa existência e colhemos como resultado os bons frutos que nutrem verdadeiramente, trazendo saúde, longa vida, alegria para a nossa vida. Então vamos abrir um momentinho de comentário. É um tema profundo, é um tema difícil. Isso não vamos falar, eu já sei, eu já realizei. É uma forma de viver, é uma posição nova ao olhar a mesma vida. É começar a ver a nossa vida de uma forma mais profunda e não tão superficial como comumente olhamos. É começar a ver que tudo é como um sonho, não existente, projeção mental. É completamente profundo e desconstrói toda essa solidez, toda essa importância, todo o sofrimento. O que traz de benefício
mínimo, essa prática é alegria, é leveza, é realmente uma experiência de liberação, de ligeireza, de soltar o peso da existência. Fica tudo muito mais fácil e entendemos qual é o sentido verdadeiro, estar despertos. Então é uma prática muito profunda que traz muita realização. Alguma pergunta, algum comentário em relação ao tema a ser desenvolvido? Meditar na impermanência dos campos sensoriais seria o tema dessa semana. Reconhecer que tudo que experimentamos sensorialmente não é real. Porque é impermanente, é interdependente. Nosso sabor, ai que gostoso, ai que ruim, não é real. Está na dependência de várias partes que façam com que surja essa experiência sensorial. Então, o prazer e o desconforto são experiências mentais, não são verdades. São relativas, são subjetivas, são impermanentes. Podemos estar com uma experiência desconfortável e de forma instantânea podemos estar numa experiência agradável, porque é mental, não é real. Então também não depende de tempo e espaço para sua transformação. Podemos mudar de estado mental, mudando causas e condições, claro, não muda sozinho. Temos que gerar um movimento, temos que mudar as causas e condições para transformar a manifestação. Mas se somos conscientes, é muito fácil, colocamos um mantra e um incenso e mudamos nosso estado mental. Por exemplo, ou seja, utilizamos símbolos, utilizamos apoios e o altar, ou uma série de simbologias que começamos a trabalhar os mantras. Os mantras são muito poderosos, vem a ser isso, impermanência e interdependência. Colocamos um elemento novo dentro da impermanência, ou seja, causas e condições novas, faz com que se movimente o processo dinâmico e se transforme o resultado. Então, ao entender a impermanência e começar a realizar a interdependência, começamos a ser um pouco donos da nossa existência, em vez de ser conduzidos de uma forma inconsciente pela hipnose conceitual do nosso inconsciente pessoal e coletivo, passamos a realmente ser seres despertos e atuar com sabedoria. Então, alguma pergunta, algum comentário? Que bom. Que perplexidade boa. É incrível dar-se conta que vivemos uma vida de projeção e que não vemos a vida verdadeira. Nem o outro, nem o eu, nem as coisas, nem os lugares, que cada um vive dentro de uma bolha esfera dos seus próprios conceitos, governado por outros conceitos coletivos, que são esferas na qual nos incluímos, e assim vivemos dentro de esferas dentro de esferas, esferas dentro de esferas, e não conseguimos ver a vida verdadeira. É muito intensa essa experiência e mais intenso ainda é o insight de que tudo é um sonho e que tudo é uma projeção. E que esse corpo é um corpo impermanente e ele também é interdependente, então ele também é um corpo que se transforma. Basta olhar a imagem do nosso corpo de um ano para outro, como ele vai se transformando. E vemos vários tipos de transformação. Tem transformações saudáveis, onde o corpo mantém um brilho e uma beleza dentro do seu processo de transformação. E tem outros que se desequilibram, então o corpo também expressa esse desequilíbrio. Então a gente vê como os corpos se deformam ou se harmonizam à medida que vai passando o tempo, a impermanência. E como está dependendo de várias partes esse processo, o estresse, os alimentos, os venenos, tudo depende de como vai
se transformando esse corpo com as causas e condições da impermanência. Então, também é óbvio ver o caráter, ou a pessoa, o ego, também é impermanente, interdependente. E também vemos como ele vai se transformando, vai se modelando em função das experiências, em função dos conceitos e crenças. Ele vai se tornando mais rígido, vai se tornando mais concreto. Então, essa transformação também faz parte da impermanência. Bem, não tem nenhuma pergunta, tudo muito impermanente, interdependente, e vamos olhar essa semana para os campos sensoriais e vamos dar-nos conta de que realmente não são reais. E quando aparecer ai que bom, ai que ruim, dar um clique e falar, epa, isso é uma projeção mental. A verdade é neutra, não tem subida e não tem descida, nem em cima, nem embaixo, nem direito, nem esquerdo. Ou seja, tudo é plano. E tudo é único, não tem oscilações. Essas oscilações são as nossas projeções. Assim é. Tudo bom, Hamilton? Com a vida muito projetada? É muito perplexo. Esse nível de sabedoria sempre me toca e me deixa muito perplexo. Sempre tem um insight que surge quando eu faço essa meditação. Sempre que eu faço ela, tem um insight assim, que se dá conta de que realmente eu não vivo a vida, eu vivo uma projeção, eu vivo a minha bolha. Então fica um dar-se conta profundo, né? Seja com os relacionamentos, como a minha mente é auto-enganada, naturalmente auto-enganada. Monja, eu vejo assim, ao mesmo tempo que é um paradoxo, né? Eu vejo como um paradoxo. Que ao mesmo tempo em que essa realidade ela é irrefutável, quer dizer, não tem como, essa questão da impermanência, de que tudo é interdependente, né? Isso quanto mais a gente raciocina ou a gente medita sobre isso, é um fato, né? Uhum. Agora, esse lado de que tudo é projeção da mente, quer dizer, o universo inteiro, né? O universo inteiro. Eu já fiz essa pergunta para você já algumas vezes, né? Assim, Quem é o quer dizer, Criador? Esse não. Deus. A questão nem é essa, né? Nem a questão de questionar. Eu lembro, por exemplo, quando perguntaram isso para o Dalai Lama, né? Uhum. Fizeram essa pergunta para o Dalai Lama, né? Se ele acreditava em Deus, né? Perguntam muito, sim. Quem era o Criador, né? E ele ficou rindo, né? Ele ficou rindo porque ele disse assim: a minha consciência ela é tão limitada, né? Assim, o nível de consciência é tão limitado que como que eu posso conceber quem é o Criador nesse mundo tão complexo e tão interdependente, né? Quer dizer, Uhum. quem é esse Criador? A mente humana, quando eu percebi que ele estava falando sobre a mente humana, tá Uhum. certo? Sobre o pensamento humano, né? Querer assim conceber quem é o criador. Ele ficou rindo, o jeitinho dele que pensa sobre isso, né, Monja, sobre a questão de quem é o criador, né? É uma ilusão total, né? É uma Total. ilusão total. É Em uma ilusão conceber, total. a gente querer conceber isso, né? É. Agora, ao mesmo ok, é isso. Quer dizer, ao mesmo tempo a gente querer a gente entender esse ensinamento budista, né, de que a vacuidade é que é tudo, né? Isso se aproxima muito da ciência atual, né? Uhum. Eu falei outro dia para você sobre a teoria das cordas, né? Comentei com Uhum. você sobre a teoria das cordas, lembra? Que os físicos teóricos estão chegando nessa realidade, né? Que lá dentro do átomo, quer dizer, dentro do átomo existem os prótons, os nêutrons, dentro dos prótons e dos nêutrons existem as partículas menores ainda, que são os quarks, né? E dentro dos quarks, a concepção que tá se tendo é que são cordas
cordas são vibrações da música, né? Se elas vibram de uma forma ou de outra, ela cria um universo de um jeito, cria um universo de outro, né? Então, quer dizer, o que está na raiz de tudo? Não são partículas, são vibrações, São né? Então, vibrações. são vibrações. Os tibetanos acertam, esses Budas, olha, eles são lá dos milênios, mas eles acertam. Como eles conseguem acertar, né? É É, impressionante. Buda Shakyamuni, Guru Rinpoche, os grandes Budas, né? As grandes mentes, como eles conseguiram realmente ter a experiência da verdade. A ciência hoje está demonstrando com seu método analítico de investigação e chega na mesma conclusão que os nossos mestres milenares afirmaram. É maravilhoso, realizaram. É maravilhoso. Tudo é frequência. E logo, essa frequência, ela é luz, porque som e luz estão unidos. Isso também é budismo tibetano, é de Guru Rinpoche. Ou seja, o som é luz e a luz é som. O som é luminoso. Isso é um conceito que a mente comum não consegue assimilar. As pessoas têm muita dificuldade, porque ou é som ou é luz. Como o som é luz? Ou seja, ou eu ouço ou eu vejo luz, como se fossem coisas separadas. O budismo tibetano fala que não, que o som é luz e luz é som. Isso é muito interessante de então, mas o investigar. budismo tibetano, quando ele traz essa concepção, né, de que som é luz e luz é som, na física, isso é trivial, assim, isso é muito simples, porque, na verdade, tanto o som quanto a luz são vibrações. Uhum. O São som e a ondas, luz são né? ondas. É. Ondas, São né? Então, a frequências, né? física é Frequências. uma frequência. Quer dizer, o som tem frequência, a luz tem frequência. Só que a natureza delas é que é um pouco diferente, porque o som necessita do meio físico para se propagar. O som, né, que nós emitimos, se nós estivermos num local no espaço, por exemplo, onde não existe matéria, a gente não consegue falar, né? O som não se manifesta, né? Porque não existe meio físico. Então ele é uma que depende da vibração da matéria, né? Enquanto que a luz não, a luz é radiação eletromagnética, é uma outra Uhum. coisa. Sabe, Monja, aproveitando a oportunidade, eu acho que quando eu estive lá na, na fazendinha Maitreya, né, Uhum. conversando lá com as pessoas e outras pessoas, né, eles se interessaram muito assim em fazer um diálogo sobre os aspectos da física mesmo, sabe, do conhecimento Uhum. científico, né? Muito interesse, né, naquelas oportunidades que nós tivemos. Eu acho Nós, uma boa ideia. sim, veja, no templo em São Caetano, antes de começar esse processo que estamos vivendo do vírus, tínhamos uma programação e tínhamos várias atividades como extras, e uma delas era um olhar para a ciência. Então, tínhamos um amigo que ele estudava, e não é especializado, mas estudava neurociência. E ele trouxe todo um estudo do cérebro e toda uma nova visão do que é o cérebro, do que é as ondas do cérebro, o neurociência, foi muito bom, foi incrível. Então, se estivéssemos numa época assim, seria maravilhoso, uma vez por mês, ter uma palestra onde aproximasse essa visão mais profunda da matéria com a visão dos contemplativos da autoobservação profunda. Então, seria muito bonito. Já fizemos isso com a neurociência e foi um êxito. Assim, eu participei, todos que participamos, ficamos muito, muito contentes, né? Vamos esperar a ver como tudo isso vai se desenvolver, mas se você puder oferecer para nós os conhecimentos que você tem dentro dessa área, de uma forma assim simples, para que possamos também ter uma visão mais científica dos estudos últimos e mais avançados dos fenômenos, pois seria maravilhoso, Hamilton. A gente ficaria muito feliz mesmo, né? Muito agradecida pela tua oferenda. Seria maravilhoso, porque é uma interação, né? Quer dizer, nesse processo de interação com as pessoas, né?
é muito rico, né? É rico para mim, assim como você, né? Interagindo conosco, Sim, claro, você descobre, né, suas dimensões sim, internas. sim. É muito bom. Então, Faremos isso. ótimo. Fica o convite e fica a oferenda, e um dia elas se encontram e se expressam para o bem de todos. Muita gratidão. Gratidão a todos. Vamos fazer uma pausa e logo continuamos. Gratidão e boa noite. Boa noite, até Boa mais. noite. Até mais. Boa Boa noite. noite.